Meu querido Felipe, seja bem-vindo. Felipe, eu penso que, embora não conheça o Cláudio pessoalmente, já deva ter ouvido do Cláudio em alguma medida, algum evento, alguma conferência, mas eu sei que eles não combinaram fala, né? E aquilo que Felipe vai trazer é um pouco desse expansionismo numa tônica de ativismo, né, judicial. E claro que eu não estou aqui a apontar e tampouco a conjecturar a fragilidade dessa atuação na íntegra, não, mas eu estou, sobretudo, a sinalizar aí uma ideia de que o Poder Judiciário, por vezes, também faz porque o Legislativo ficou inerte, né? E aí, a partir dessa insegurança jurídica de atuação, que nós temos um direito penal também emergente, né? E aí nós temos dois grandes contextos, a criminalização da transhomofobia e temos também aí a ideia da equiparação do racismo na injúria racial, né? Uma perspectiva nova e inovadora. O direito penal sofreu diversas atualizações legislativas nos últimos tempos, né? O crime de perseguição, por exemplo, logo ali inserido próximo ao crime de ameaça, é uma inovação muito séria, né? O reconhecimento da violência psicológica também praticado contra a mulher e outras questões mais, né, que colocam na pauta aí a dignidade sexual também em xeque. Mas as práticas discriminatórias, elas são constantes, né, Felipe? Elas são históricas e a ideia é que a gente tenha mecanismos, estratégias jurídicas e políticas para o seu enfrentamento e também para a repressão daqueles que praticam questões que são para nós ainda hoje inaceitáveis, né? Então, eu creio que a gente tem aí também muito a ouvir da contribuição de Felipe Lourenço. Felipe, ele é egresso da UFMA, já é mestrando, é pesquisador, já exerce a função também de professor, e para a gente é uma alegria contar com essa fala, que é uma fala também tal qual a de Cláudio, uma fala combustível para pensarmos questões outras, né? Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. A alegria é minha. Eu quero só saber se eu estou sendo ouvido bem, porque eu vi que meu vídeo está um pouco, mas o áudio está bom, né? Por conta da chuva, que está chovendo muito aqui pelo meu bairro. O áudio está bom, o áudio está bom. Perfeito. É o que importa, que aí já a informação sai correta. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Eu me chamo Felipe Lourenço, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições e Sistema de Justiça da UFMA. Também me graduei na UFMA e desde a graduação que eu participo aí do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o NUPEC, onde eu sou orientando do professor Tiago Alisson. E aqui agradeço, tá, pessoal, ao senhor pelo espaço, pela oportunidade, principalmente pela confiança, né, de conversar rapidamente aqui com os colegas. Já há algum tempo que o professor Tiago me orienta em pesquisas voltadas para os direitos humanos da população LGBTQIAP+, né, colocadas no grande campo aí da criminologia queer, apesar de algumas críticas que essa terminologia pode ter. Bem, o professor me pediu que eu trouxesse algumas considerações sobre o que ficou chamado como criminalização da homotransfobia, como muitos ministros da STF costumam chamar, ou da LGBTfobia, né? Tanto os outros pesquisadores também costumam usar essa sigla. Como esse tema gerou bastante debate no ambiente acadêmico e, por tantas vezes, foi, a meu ver, incompreendido, eu entendo que seja um tema extremamente necessário para tratarmos nesse módulo sobre crimes em espécie. Eu digo que o tema foi mal compreendido porque não é raro de acontecer, até mesmo aqui no meio acadêmico, de muita gente, inclusive nós juristas, começarmos a discutir e teorizar sobre casos que chegam ao STF sem sequer fazer a leitura do inteiro teor das decisões. Às vezes a gente sequer faz a leitura, na verdade, da ementa, né? Já vê lá no conjunto aquela manchete e já começa a discutir o tema, sem sequer se dar o trabalho de realmente ler a decisão, entender do que ela se trata. Por isso que eu vou fazer uma breve imersão no que foi decidido pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, a ADO 26, os seus limites e principalmente também as suas possibilidades. A primeira coisa a se falar é que a homofobia e a transfobia, e aqui eu falo dessas duas categorias de maneira separada, porque eu entendo que são problemas sociais que afetam as pessoas em níveis diferentes, né? Como diz a professora Berenice Bento, falar em homotransfobia ou LGBTfobia é querer dizer que a vivência de uma pessoa homossexual como eu é a mesma de uma travesti, por exemplo, o que não é verdade. Eu, por exemplo, apesar de afeminado, em um ambiente mais heteronormativo,
Posso muito bem não falar da minha sexualidade, evitar certos tipos de trejeitos. Tudo isso é violento, óbvio, mas no nível mais simbólico e menos escancarado. Já de outro lado, um homem trans, por exemplo, tem sua transgressão, entre aspas, aos padrões de gênero marcado geralmente no seu corpo, né, por meio de cirurgias, de hormonioterapia e etc., apesar de não ser uma regra, tá, entre as pessoas trans, dificilmente conseguirá esconder a sua identidade, justamente porque essa identidade vem marcada no corpo. Então, não é algo que se possa esconder. E aí, por isso que a população trans é a que mais sofre os efeitos do preconceito contra a população LGBTQIAP+. São as pessoas da sigla, inclusive, são mais assassinadas, aquelas que estão em maior número de pessoas em empregos informais, são as que mais precisam buscar prostituição para pagar suas contas, etc. Então, eu entendo que transfobia e homofobia são coisas diferentes. Então, é preciso entender esse processo de criminalização também como processo de criminalização de duas categorias, de homofobia e de transfobia separadamente. Né? São preconceitos diversos, apesar de que em alguns aspectos terem aí uma origem comum. Depois, é preciso entender que a homofobia e a transfobia são violências estruturais da nossa sociedade. O que implica dizer que estão no nível de como a nossa sociedade foi construída e como ela se desenvolveu. Por isso que não espanta, por exemplo, que a nossa Constituição, quando vai falar de família, fala sobre a união do homem e da mulher. Né? Ao falar de gênero, por exemplo, fala sobre, utiliza termos do tipo sexo feminino, sexo masculino, e nessa binariedade de gênero e sexualidade. Afinal, mesmo sendo uma Constituição que é fundada na dignidade da pessoa humana, é reflexo de uma sociedade que foi construída sobre anos de exclusão e preconceito à população LGBTQIAP+. Coisas que para muitos sempre foi algo normal da vida, e simples expressões aí da cidadania, como é o fato de doar sangue, para tantas outras pessoas foi algo que, no caso dos homens homossexuais e bissexuais, só veio a ser permitido há pouco menos de 2 anos, já em 2020, que esses homens puderam doar sangue, por exemplo. Mas vamos lá. Como se deu, então, esse processo de criminalização da homofobia? Como todos nós aqui sabemos, a Constituição da República, lá no seu artigo 5º, inciso 41, determina que a lei puna qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, o que inclui, por óbvio, a homofobia e a transfobia. Ao mesmo tempo, no inciso seguinte, inciso 42, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, a Constituição ela determina ser imprescritível a prática de racismo. No entanto, ela não diz quais são os tipos penais vinculantes dessa prática. Então, deixando essa tarefa aí à lei ordinária. E aqui, enquanto a gente tem disposições constitucionais claras determinando que a homofobia e a transfobia sejam criminalizadas, o Congresso Nacional, até o presente momento, se omitiu nesse seu dever constitucional. Não só dele. Na verdade, é importante lembrar, e eu sempre costumo dizer isso, que até o momento o Congresso não aprovou uma lei sequer voltada especificamente para as necessidades da população LGBTQIAP+. Nem no cenário internacional, que costuma ser mais progressista, há uma convenção nesse sentido, que se volte aí especificamente para os direitos sexuais, que eu costumo chamar de direitos sexuais e transidentitários, né? Da identidade das pessoas trans. O pouco que se tem são os documentos, como o princípio de Yogyakarta, por exemplo, que é um documento que foi produzido por especialistas em direitos humanos que dizem como os tratados e convenções internacionais devem ser aplicadas aos direitos dessa população, mas que são documentos aí do chamado soft law, né? São documentos que, pelo menos a nível teórico, atualmente não se observa uma vinculação, são não vinculantes, né? Essa omissão constitucional, inclusive, tem sido estudada pela Escola Alemã, né, do Direito Constitucional, e tem elaborado aí a chamada teoria da síndrome da inefetividade das normas constitucionais, que observa justamente isso, que se o legislador ele não edita as normas regulamentadoras necessárias ao exercício dos direitos constitucionais, essa omissão ela faz com que as normas constitucionais tornem-se inefetivas, ineficazes. Na prática, elas não são colocadas em prática. É o que tem acontecido muito com a proteção aos direitos da população LGBTQIAP+. Apesar dos sujeitos, desses sujeitos serem sujeitos de direitos essencialmente protegidos pela Constituição, são ainda muito carentes de leis que efetivem tais direitos, deixando essas pessoas aí num limbo, né, protetivo de decisões do STF, que a qualquer momento, é bom lembrar sempre disso, o STF pode mudar de entendimento a depender da mudança da sua composição. Afinal, né, como todos nós aqui sabemos, somos advogados,
e sabemos disso, as ações constitucionais do controle abstrato não vinculam o próprio STF. Então, aqui entra a classe de advogados que sabe disso. Então, isso pode mudar a qualquer momento. Outra coisa que se precisa falar antes da gente entrar efetivamente no que aconteceu na DO número 26 é lembrarmos outras duas decisões igualmente importantes para o caso, que foram também tomadas pelo STF. E aqui chama atenção, muita atenção para essas duas decisões. Porque muitas críticas que eu vejo sendo feitas à criminalização da homofobia, eu também sou crítico daquela decisão, mas por outros motivos, mas muitas dessas críticas elas desconhecem, até mesmo conhecem, mas ignoram, porque são pedras aí nessa argumentação que se quer colocar, posições que foram tomadas anteriormente pelo STF em casos análogos. E aqui eu falo de duas ações. A primeira delas, o habeas corpus número 82.4242, é conhecido aí como caso Elvanger, e do mandado de injunção número 708, que foi quando o STF tratou do direito de greve aos servidores públicos. Poucas pessoas costumam citar essas duas decisões quando vão falar da criminalização da homofobia e acabam caindo em grandes contradições, para não dizer mesmo hipocrisia teórica, né? Na ciência, né, professor Tiago, mesmo a ciência jurídica, a gente precisa ser, acima de tudo, honesto intelectualmente. E por que eu digo isso? Porque os ministros da STF, quando do julgamento da criminalização da homofobia e da transfobia, por diversas vezes lembraram do caso Elvanger, mas de quem parece, nessa discussão, lembrar quando se vai falar que a criminalização da homofobia desrespeitou este ou aquele princípio. O senhor Elvanger, né, ele foi condenado como incurso na lei do racismo, por ter sido autor de diversos livros e sócio também de editora lá, que editava, distribuía e vendia também obras antissemitas, né, tanto de sua autoria quanto de outros autores. Essas obras, eles pregavam um revisionismo histórico sobre os fatos ocorridos no Holocausto, na época da Alemanha nazista. Quando a STF foi julgar um HC em que o senhor Elvanger era paciente, os advogados de Elvanger, na época ele estava sendo acusado de racismo, alegaram que, não sendo os judeus uma raça, o crime praticado por eles seria, no máximo, de incitamento contra os judeus e não da prática, efetivamente, do racismo. Motivo pelo qual eles queriam aí afastar a imprescritibilidade dos crimes cometidos pelo senhor Elvanger. Na cabeça desses juristas, o conceito de raça não conseguiria adequar os judeus. Foi aí que o STF, que denegou a ordem pleiteada, fixou as bases hermenêuticas para o enquadramento, que aconteceu já 16 anos depois, das condutas homofóbicas e transfóbicas como também integrantes do crime de racismo. Essa ideia de raça adotada pelo STF na DO número 26, ela não é nova. Ela já estava na jurisprudência STF há pelo menos 16 anos. E pouca gente costuma falar sobre isso. A adesão do STF na criminalização da homofobia nada mais foi do que a aplicação da própria jurisprudência do STF, a partir do que foi decidido no precedente do caso Elvanger. No julgamento desse caso, o ministro Nelson Jobim, na época do caso Elvanger, lembrou que no debate da Constituinte, que está lá registrado nos anais, quando se falou de racismo, falava-se não só no negro, como também nos judeus e nos homossexuais, que seriam parte desse grupo que sofre preconceito racial. E aí é importante lembrar que o que os pesquisadores sobre racismo há anos vêm falando sobre o que é o seu conceito, e a gente tem o grande professor Silvio Almeida, que talvez é um dos maiores nomes sobre racismo, que falam sobre racismo atualmente no Brasil. Silvio Almeida já falava que, pela sua conformação histórica, o conceito de raça ele opera a partir de dois registros básicos, não apenas de um. Primeiro, como característica biológica, em que a identidade racial é atribuída a algum traço físico, como a cor da pele, e outro com característica étnico-cultural, né, em que a identidade está associada à origem geográfica, à religião, à língua, aos costumes, que seriam, ao fim e ao cabo, registros de uma certa forma de existir. No caso Elvanger, o que se fez foi criminalizar o antissemitismo, mas não pela criação de um novo tipo penal. Uma vez pela própria reserva legal, apenas a lei em sentido estrito poderia fazer isso. Mas ao reconhecer que o conceito de racismo também inclui o preconceito aos judeus. E aí, é claro, há boas e fundadas razões dos penalistas quanto ao desrespeito ao princípio da legalidade, no seu subprincípio aí, taxatividade, uma vez que os preceitos penais devem ser, sobretudo, certos. Eu dou razão a essa parte crítica dos juristas. E realmente há um forte e interessante debate nesse campo. Mas, para chegar nele, os penalistas devem começar pelo caso Elvanger. E essa é uma crítica que eu faço. Não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas. Ou a gente entende que a decisão do caso Elvanger não foi acertada, ou então a gente não pode dizer que a DO número 26, em que o STF apenas aplicou a tese já consolidada no tribunal, naquele caso, é errada. A meu ver, pelo menos nesse ponto, ou as duas estão com razão, ou nenhuma delas está. Naquele julgamento, inclusive, do caso Elvanger,
foi o ministro Maurício Correia que redigiu as categorias sobre racismo que iam ser utilizadas na DO número 26. Foi no seu voto vista que o ministro Maurício Correia apresentou a tal perspectiva social da raça, do racismo social. Foi ele, já naquele julgamento, que falou sobre racismo social. Veja que a raça é uma manifestação social, que foi o que o STF entendeu no caso da homofobia e da transfobia, que seriam, portanto, uma espécie de social de racismo. Mas sigamos. E o que falar do direito de greve aos servidores públicos? É que é interessante também, porque muitas vezes se fala em ADO número 26, ADO número 26, ADO número 26, mas é preciso ter em mente que no julgamento da criminalização da homofobia e da transfobia, o STF não estava só julgando a ADO número 26, ele também estava julgando o mandato de injunção número 4733. Então, eram duas ações, uma ADO e um mandado de injunção. E qual era a jurisprudência do STF naquele momento para o mandado de injunção? O mandado de injunção, que é previsto lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, ele prevê a possibilidade de qualquer pessoa obstada no seu direito, no exercício dos seus direitos por falta de uma norma regulamentadora, ingressar perante o judiciário para corrigir a falta dessa norma, né? Dessa norma regulamentadora, que obstaculize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. No caso do mandado de injunção, diferentemente da ADO, o tratamento dado, que foi dado já posteriormente pela Lei 13.300 de 2016, então já em 2016, disciplina aí o MI, o mandado de injunção, ele prevê duas providências a serem tomadas pelo Poder Judiciário no caso de mora legislativa inconstitucional. Primeiro, determina-se um prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e depois, apenas caso não seja cumprida a mora legislativa no prazo determinado, é que o judiciário estabelece as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades, das prerrogativas reclamadas. Então, são dois passos. Primeiro, se determina e se amora e se informa o impetrado para depois o judiciário fazer suprir essa mora. Mas isso é uma lei de 2016. Acontece que a posição consolidada pelo STF desde 2007 era outra, totalmente diferente. Vejam que o ordenamento jurídico para o mandado de injunção, ele previu que os juristas chamam de adoção da corrente concretista intermediária geral. O que seria essa corrente concretista intermediária geral? Que ao julgar procedente o mandado de injunção, o judiciário, antes de viabilizar o direito, e aí por isso intermediário, precisa dar uma oportunidade ao órgão omisso para que este possa elaborar a norma regulamentadora. Somente se essa determinação não for cumprida no prazo estipulado, é que o Poder Judiciário vai poder viabilizar o direito, liberdade ou prerrogativa. Então, por isso, concretista mais concretista intermediária. Só que em 2007, ao julgar o mandado de injunção número 708, que tratou do direito de greve aos servidores públicos, que ainda não foi regulamentado pelo Congresso Nacional, o STF, no entanto, passou a adotar a chamada corrente concretista direta geral. O que quer dizer isso? Concretista direta geral. Quanto à outra intermediária, que é direta, significa que o STF, desde 2007, entende que em sede de mandado de injunção, o próprio judiciário pode implementar uma solução direta para viabilizar o direito de autor. Isso de maneira direta, diretamente, sem que seja necessário nenhuma outra providência. Então, não precisa indicar a mora, indica-se a mora, mas não precisa esperar um prazo para aquela mora ser suprida. O judiciário diretamente já presta uma solução para viabilizar aquele direito. Isso desde 2007, o STF já entende assim. Não é algo novo. Naquele julgamento, o STF acabou por permitir, na época, né, que a Lei Geral de Greve pudesse ser utilizada de maneira analógica pelos servidores públicos. E reconheceu que na ação do mandado de injunção, e aí foi a argumentação para que pudesse ser feito isso, que o judiciário ele possui um plexo de poderes institucionais que lhe legitima determinar a edição de outras medidas que garantam os direitos do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. E aí o STF citou vários outros precedentes que a Corte tinha um posicionamento nessa direção. Vejam bem, foi isso que acabou sendo feito também no julgamento da criminalização da homofobia pelo STF, né? Já que também se tratava de um mandado de injunção. Portanto, a decisão de determinar a aplicação da lei do racismo aos crimes de homofobia e transfobia até que o Congresso Nacional votasse uma lei específica de criminalização dessas violências, essa decisão do STF está amparada em uma histórica evolução jurisprudencial do próprio tribunal, em casos que tratam de mandado de injunção. Inclusive, no caso do direito de greve aos servidores públicos, o professor Lênio Streck, naquele livro que ele fez comemorativo em 2018 sobre os 30 anos da Constituição, em 30 julgamentos, ele citou esse julgamento
e o professor Lenin Streck avaliou que é possível dizer que o STF, naquele caso, encontrou uma decisão adequada ao adotar essa teoria concretista direta e geral. Esse é outro ponto do julgamento da ADO número 26, que eu vejo sendo pouquíssimo falado nessas discussões que se faz em happy hour, escritório de advocacia. Por isso que eu falei no início que é um julgamento mal compreendido, justamente porque pouca gente costuma ler o inteiro teor dessas decisões. Claro que existem boas críticas, e eu não nego elas, para dizer que o STF não poderia ter tomado uma posição concretista nesse caso específico, mesmo a jurisprudência da Corte já está consolidada em adotar essa corrente, essa posição em mandados de injunção, porque agora na ADO número 26 se deu em âmbito penal, né? E o âmbito penal, diferentemente lá da greve dos servidores públicos, é regido por princípios próprios, também de estatura constitucional, como notadamente aí pelo princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade ele não viabiliza ao Poder Judiciário ou ao Poder Executivo arquitetar tipos penais, né, que é do domínio privativo do Poder Legislativo. Além disso, se a gente avaliar o princípio penal da taxatividade, a partir do prisma de que as interpretações extensivas e expansivas que tentem recrudescer o direito penal e a punição são inábeis de ser empreendidas, pelo menos no âmbito penal, né, até mesmo pela vedação lá da interpretação em malam partem. Então, são decisão, por conta desses argumentos, que eu entendo que são argumentos, bons argumentos para se discutir a criminalização da homofobia, que se vê que decisões como essa do STF seriam reprováveis. Essas críticas, por óbvio, elas são essenciais de serem levantadas, ainda mais uma pós-graduação de advocacia criminal. Sabe que essas críticas também são feitas pelos próprios pesquisadores da temática de gênero e da sexualidade. Teve uma dissertação que foi agora publicada recentemente pelo IBCCRIM, e eu remeto todos os colegas para a leitura, que é do pesquisador Alexandre Nogueira Martins, foi da dissertação dele de mestrado na USP. O IBCCRIM ele ganhou uma seleção dentro do IBCCRIM, e o IBCCRIM publicou, o nome do livro se chama Caminhos da Criminalização da LGBT-Fobia, Racionalidade Criminalizante, Neoliberalismo e Democratização. Foi ano passado, eu chamo todos a lerem esse livro. Nesse livro, o Alexandre ele contou um pouco mais ou menos como eram as diversas posições que estavam colocadas ali no debate público, um pouco antes do julgamento da ADO. Ele conta, por exemplo, que de um lado, apesar das ondas hegemônicas criminalizantes que ainda vigem na esfera penal, tinham certos grupos de ativistas que, mesmo engajados em políticas abolicionistas e que antes não defendiam qualquer criminalização, posicionaram-se a favor do julgamento da ADO 26 por um cálculo mais ou menos tático, frente aí à conjuntura política de recrudescimento da legitimação estatal da violência homofóbica e transfóbica. A gente sabe, notadamente, depois das eleições de 2018, o discurso que veio com tudo isso, e o julgamento foi bem nesse período. Então, esses grupos de ativistas tinham um certo receio dos efeitos que poderia ter um não do STF para a ADO 26. Para além dessas ondas abolicionistas e anticarcerárias, que ganham força, obviamente, na academia, das quais eu também tenho uma certa inclinação, haviam também certas ativistas que eram favoráveis à criminalização da homofobia e da transfobia, desde que essa fosse por meio do Congresso Nacional, né? Já que viam aí na tática empregada pelo STF uma violação de princípios penais, como que a gente discutiu agora há pouco. Ainda, pelo menos no campo de estudos de gênero e sexualidade, a quase totalidade dos estudos sobre a temática desse período entendiam que a criminalização da homofobia era um remédio necessário, ainda que reconhecessem como insuficiente atrelado a outros mecanismos jurídicos e educativos, articulando a criminalização como lacuna a ser preenchida e como mais um passo a ser dado nas pautas. Esses pesquisadores, e aí eu me incluo nessa lista, entendiam pela criminalização como um remédio necessário. Mas por que essa criminalização ela é ineficiente? Ora, é claro que esse ganho no STF é importante, ainda mais no país que mais mata travestis e transexuais no mundo, e aqui eu poderia passar horas falando sobre legitimidade ou não do STF, decisão do tipo, sobre cidadania sexual, sobre tantas outras coisas que eu não vou ter tempo de falar, mas que eu chamo para o meu canal lá do YouTube, lá tem algumas coisas, tá? Tem alguns inscritos que falam muito sobre isso, e apesar desse ganho, é fato que ele não é suficiente para acabar com a homofobia. Talvez nem mesmo para reduzir. Basta ver a quantidade de crimes que a gente tem, o colega acabou de falar. Um cenário de expansão penal, num cenário de hipercriminalização e também de hiperencarceramento, e aí, mesmo assim, a gente continua sendo um país extremamente violento, não só para as pessoas LGBTQIA+, mas para todos os cidadãos brasileiros. Outro dado que pode apontar para isso são que os relatórios sobre violência, infelizmente, a gente ainda não tem relatório oficial produzido pelo governo brasileiro, mas esses relatórios sobre violência homofóbica e transfóbica, que são produzidos anualmente pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais,
Tem lá um comparativo entre 2019 e 2020, bem aí na época da criminalização. Em 2019 foram 124 assassinatos, pelo menos 124 assassinatos de pessoas trans, em 2020 saltou para 175, um aumento de quase 40% no número de assassinatos a travestis e pessoas trans, e transexuais, perdão. O que mostra que o Brasil ainda continua sendo o líder mundial isolado no ranking de violência contra LGBTQIA+. O que mostra também que a DO número 26 unicamente não serve para proteger essas pessoas. Eu, particularmente, entendo que a luta contra a homofobia e a transfobia, para além da criminalização, deve partir de políticas alternativas que permitam que as pessoas LGBTQIA+, exerçam ativamente seus direitos de cidadania, né, que é o que está se chamando agora de cidadania sexual. Da mesma forma, eu acredito muito nas práticas restaurativas, como o colega falou, nas práticas curativas aplicadas ao sistema criminal. Apesar de não ser o meu objeto frequente de pesquisa, ultimamente eu tenho me interessado bastante para estudar, por exemplo, os efeitos de sessão de análise em pessoas envolvidas em crimes de ódio. Poderiam ser vistas aí como a saída aos meios privativos de liberdade. Outro exemplo também bastante proveitoso, que tem sido colocado em prática, principalmente no caso de crime de violência de gênero, é a criação de grupo reflexivo. Né? Os grupos reflexivos de homens, que têm obtido efeitos aí na diminuição da violência doméstica. Enfim, as práticas restaurativas e curativas, a meu ver, inclusive, permitem a maior autonomia das pessoas violentadas e das que praticam a violência, podendo dar até mais cidadania para aquelas primeiras, as pessoas que estão sendo violentadas, e para as pessoas que praticam esses crimes de ódio, poderiam ser bem mais socializadas e ressocializadas nessa seara penal. Uma última coisa que eu queria falar, e já me encaminho para o final, professor, até para ficar de ideia, porque pesquisar atualmente sobre esse tema, já que vai ter TCC, e aí pode ficar de ideia para os colegas, é o fato da questão da injúria homofóbica. É que no julgamento da DO número 26, no STF, fixou-se a tese de que as condutas homofóbicas e transfóbicas, aí tem lá a tese, ajustam-se por identidade e razão e mediante adequação típica aos conceitos primários da incriminação definidos na lei do racismo, e constituem também hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe. Veja, portanto, que o STF citou apenas a lei do racismo, que tipifica os crimes assim, de racistas mais expressos, né? E o crime de homicídio qualificado mediante motivo torpe. Mas deixou de fora, pelo menos expressamente, diversas outras leis que também tipificam condutas criminosas racistas, como é o crime de injúria racial, o crime de tortura racial. Hoje em dia, essa ausência expressa desses crimes na tese fixada do STF acabou gerando diversas discussões no meio jurídico quanto ao enquadramento da injúria homofóbica, que é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes são injúrias, são enquadradas como injúria e não nas tipificações da lei do racismo. Se isso poderia ser ou não enquadrado como injúria racial. A injúria racial que tem um recrudescimento maior, de ação penal pública, né, condicionada à representação, é imprescritível, tem pena maior, a pena de reclusão, e etc. Então, um colega agora da graduação, que vai defender a monografia agora no começo do mês sobre esse tema, ele compartilhou comigo as informações que ele teve na pesquisa, de que os tribunais de segundo grau, e lá ele pegou casos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo o que ele me disse, foi um tribunal que encontrou resultados para serem analisados nessa questão, lá eles estão rechaçando a tese de que a injúria homofóbica pode ser processada como sendo injúria racial, inclusive com aval do Ministério Público, porque eles entendem que a adesão do STF em âmbito penal não poderia ser analisada extensivamente em malam partem, aquela tese fixada que só cita a lei do racismo. Isso, inclusive, levou o Cidadania, o partido, né, opondo barros de declaração contra a adesão do STF na DO 26, uma petição aí que pode ser acessada, inclusive, pelos canais públicos aí da STF, assinada pelo professor Paulo Iotti, um excelente pesquisador da temática, pedindo que o STF deixasse expresso, né, o seu entendimento sobre o assunto, que implica aí na Corte dizer quais os limites da tese que ela mesma fixou. Só que os embargos ainda não foram julgados. O que a gente tem do STF, na verdade, atualmente, é apenas a decisão monocrática do ministro Lewandowski, no julgamento de uma reclamação constitucional que veio lá do Rio de Janeiro, número 39.093, desculpa, 39093, tomado em abril de 2020. E lá o ministro Lewandowski diz que não se pode concluir com o STF decidindo que as condutas homofóbicas e transfóbicas ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação da lei do racismo, como hipótese de homicídio doloso, né, qualificado por motivo torpe, como fez na DO 26, o STF, ao dizer isso, não quis excluir, na verdade, a hipótese de injúria racial, né, que traz em suas elementares os mesmos preceitos primários dos tipos penais previstos na lei do racismo. Para ele, portanto, seria plenamente aplicável o dispositivo do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é o que trata de injúria racial,
ao crime de injúria homofóbica. Mas essa é ainda, volto a repetir, uma adesão de um único ministro, uma adesão monocrática, e ainda é muito cedo, portanto, para falar o que vai ser a posição da Corte com relação a esse tema. Que a gente pode perceber até agora, com aquela decisão, e com outra decisão que o professor Tiago Alves falou antes da minha fala, sobre do STF, sobre injúria racial, que foi o HC 154248, que é de 2020, que a Corte tem se inclinado, né, para a posição de que o inciso 42 do artigo 5º da Constituição, que fala lá sobre racismo como crime imprescritível, determina também ser imprescritível toda a prática de racismo, sem determinar aí quais são os tipos penais. Deixa isso, portanto, a lei ordinária. E que, por isso, a tipificação dos possíveis crimes decorrentes dessa prática não podem ser tidos como esgotados apenas na lei do racismo. E aí, por óbvio, que o crime de injúria racial também seria imprescritível, inafiançável, punível com reclusão, bem como serão todos os outros tipos penais vindouros que visem a coibir a prática do racismo, como é o caso da tortura racial. Então, por essa adesão do STF, creio que já seja possível também dizer, seria, pelo menos teratológica, a meu ver, uma adesão do próprio STF que dissesse que os crimes de homofobia e de transfobia estariam, depois da adesão do STF na DO 26, esgotados na lei do racismo, porque eles já acabaram de tomar uma decisão que diz o total oposto disso, já que a injúria homofóbica e transfóbica também é um ato de transfobia e de homofobia. Mas, enfim, essa é ainda uma discussão que precisa ser de um certo amadurecimento, né? Creio que ainda vai render muito nos tribunais e turmas recursais pelo país. Os colegas ainda vão ter que se debruçar com todos esses temas, muito provavelmente. E eu continuo a entender, como eu e o professor Tiago recentemente escrevemos um capítulo para um livro, que para mudar os rumos aí do assassínio dos corpos insubmissos no Brasil, é preciso que primordialmente se reforce a cidadania desses sujeitos. Se deem possibilidades para que esses sujeitos sejam reconhecidos enquanto donos dos rumos de suas histórias, né? O que só seria possível através da cidadania sexual, políticas públicas levadas a cabo, principalmente pelas políticas afirmativas, e não, obviamente, levadas a cabo pela criminalização. Era isso que eu tinha para contribuir. Agradeço imensamente, professor Tiago, pelo espaço, imensamente mesmo. Agradeço a ESA, a AB Maranhão, pelo brilhante curso, e pelos valorosos nomes que está trazendo aí, também aos meus queridos colegas que me ouviram e me honraram com a atenção. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Então, assim, obrigado eu. Meu amigo, uma baita discussão, né? Eu penso que nós estamos aí em uma pauta aberta de um direito penal em expansão, tanto por atuação legislativa, quanto também por atuação judiciária, como você muito bem colocou, que gera interpretações que acabam estendendo o alcance de alguns bens jurídicos na sua origem normatizados, né? E é claro que a gente precisa aqui, talvez, situar a nossa fala entre a crítica e o pragmatismo, né? A nossa fala, pelo menos assim eu me situo, é muito no contexto de percepção da necessidade. Então, assim, de fato, existe uma tutela jurídica penal para bens jurídicos em constante e notória expansão de alcance, ao que me parece sim, né? Então, hoje, inclusive, na aula, quando eu falei dos bens jurídicos sobre que gravitam em torno da honra, né, gerando, portanto, ali os crimes contra a honra, eu diria que por muito tempo, quando se falou de injúria discriminatória, se falava só de injúria racial, né? E a injúria discriminatória, ela abarca tantos outros bens jurídicos, na perspectiva também da homofobia, na própria discussão do etarismo, do capacitismo, não é? E é interessante que a gente coloque isso na pauta, para verificar que existem alguns discursos que não têm mais guarida nos valores que o ordenamento apregoa, né? E eu, particularmente, sempre penso que as estratégias inteligentes, sobretudo como vias, né, outras, para tentar garantir, sobretudo, ali uma convivência que seja mais harmônica, porque pacífica é um mundo muito idealizado e romantizado. Eu acho que essas estratégias são extremamente importantes. Então, falar, por exemplo, de JR hoje, falar de técnicas de compliance, negociação, hoje, né? Porque a ideia também é aplicar a pena, gerar reintegração social, no sentido de busca em direção à liberdade, caminho de progressão em direção à liberdade, muito mais do que a retórica já cansativa do que se chamou de ressocialização e outros nomes mais, né, que batizam aquela suposta finalidade que a pena teria, né?
E, claramente, a assistência ao egresso, com todos os seus direitos, seria também aí, no sentido do direito penal. Então, eu penso que essas técnicas elas seriam também para muito mais revitalizar os laços que, nitidamente, o crime seria uma ofensa, né, às relações intersubjetivas. Então, assim, a JR é muito importante nesse sentido, para que se alcance a efetividade da prática, né? Felipe, é interessante também que a gente fale do ativismo, né? Então, assim, se Capelletti pudesse hoje, mais uma vez, escrever juízes legisladores, certamente teria como bom estudo de caso a atuação recente do Supremo Tribunal Federal, tanto no que toca às garantias fundamentais, no que toca, por exemplo, à reinterpretação do marco processual da coisa julgada, que acabou permitindo aquela famigerada execução antecipada da pena, que apenas inflou o sistema carcerário, que já estava inchado, e por isso vivemos aí tempos de hiperencarceramento, de carceramento em massa, e que depois o Supremo Tribunal Federal, em 2019, apenas disse o óbvio, né? Que o texto da norma é uma regra de tratamento e, portanto, o sujeito será culpado após o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória. Mas também não só nisso, né? Então, assim, a própria discussão da extensão, né, da criminalização da transomofobia, e eu acho que Felipe foi bem contundente nessa fala, no sentido de perceber a necessidade, vislumbrar o que ocorreu, né? E claramente vislumbrar também a necessidade do Congresso Nacional atuar para melhor legislar essa matéria, não obstante a possibilidade de mecanismos que suplantariam eventuais lacunas existentes em nosso ordenamento, né? A exemplo do mandado de junção. Até porque diz muito de direito de cidadania, e o mandado de junção também se presta a regulamentar aquilo que a Constituição apregou, mas que uma legislação infraconstitucional ainda não foi produzida, né? Gerando, portanto, esse vácuo normativo. E eu fico a pensar, então, Felipe e Cláudio, se vocês teriam em mente as perspectivas do direito penal do futuro. Por exemplo, durante as nossas aulas aqui, que não foram muitas, né, mas foram bem intensas, que começaram desde ontem e até agora não paramos, mas durante nossas aulas a gente discutiu muito isso. Hoje, inclusive, com uma intervenção da colega pela manhã, que trazia à tona, por exemplo, uma melhor regulamentação dos crimes contra a honra praticados no espaço cibernético, né, na realidade virtual. Hoje, Cláudio, por exemplo, trouxe à tona as diversas fraudes que já envolvem o Pix, né? Hoje, quando eu falei de crime de moeda falsa, que é uma expressão de fé pública, né? Eu trouxe à tona a necessidade de uma atualização em breve, porque hoje a forma de troca de valores não é mais só com a cédula em mãos. Aliás, pouco se usa, né? Se usa mais cartão. E hoje outros mecanismos mais, como o Pix, que é contemporâneo. Acho que tem menos de 2 anos, né? O Instituto em si. E criptomoedas, etc. Então, assim, eu fico imaginando que existe um direito penal apregoado. Eu penso que nós avançamos muito na tutela da dignidade da pessoa humana e no que toca à liberdade sexual em sentido amplo, né? Com o título da dignidade sexual, crimes contra a dignidade sexual, e o avanço que ali nós temos, né? Sobretudo no que toca aquele que grava e aquele que divulga cenas de pornografia, cenas de estupro de vulnerável e também relações íntimas, né? Que não foram, portanto, consentidas, nem a gravação, nem a divulgação, enfim, ou não só a divulgação, mas compreenda que são tutelas novas. A invasão do dispositivo informático também é um exemplo, né? A leitura do crime de perseguição também é outro exemplo. Então, a discussão própria que coloca em xeque a liberdade individual, não é à toa que fica ali situado logo após o crime de ameaça, né? Num código alfanumérico, né? Oi, Cláudio. Não, era o Cláudio aqui falando. Eu passo bem após a picada do marimbondo, tá? Só para informar vocês aí. Mas a grande questão toda que a gente... que a discussão do Felipe nos proporciona, e eu lembro que eu falei isso contigo na semana passada, reflete acerca de Helena Lahouri, lá na herança da criminologia crítica, desse paradoxo que a gente vive, né? Que, por um lado, alguns movimentos pregam pela liberdade e não criminalização das condutas, e, por outro, né, acabam pregando pela criminalização de determinadas condutas. E isso está muito atrelado àquela questão da função simbólica do direito penal, para mostrar justamente que esse bem é um bem
mas um dos bens mais importantes da sociedade, e que, portanto, precisam da guarita da tutela do direito penal. Agora, a discussão que se deve ser pautada nesse sentido é até que ponto, e o Felipe pontua com muita precisão isso no final da fala dele, até que ponto esse direito penal, essa criminalização dessa conduta, ela vai surtir efeito na sociedade. Será que o meio que a gente atua, será que a forma pela qual o Estado consegue, né, dar uma resposta para o cidadão quando violado, esse bem jurídico, ela é uma resposta precisa e que, de certa forma, pode futuramente proporcionar uma diminuição desse tipo de prática? Ou a gente precisa aqui de uma transformação no sentido de, para aí, o que a gente quer com esse direito penal aqui? Será que a gente não pode trabalhar com outras coisas? Por exemplo, aqui, como a gente já falou, restaurativa e etc., projetos comunitários que possibilitem discussões acerca disso. Então, são várias etapas que devem ser cumpridas. E uma delas, talvez, uma das mais importantes, é justamente o fato de a gente não publicizar esse tipo de projeto na comunidade. Eu sinto uma falta muito grande disso, Thiago, de verdade, e aqui o Felipe também, por parte também, e aqui eu faço a minha atribuição de culpa, justamente enquanto advogado criminalista, de não mostrar para a minha sociedade que existem outras formas de a gente resolver esses conflitos criminais, né? Que existem outras formas de a gente lidar com o crime numa sociedade, de reintegrar, de reeducar as pessoas que transgridem a norma penal. E eu não estou falando aqui daquela política criminal de drogas fracassada. Eu até estou descartando aqui o crime da lei de drogas, tá, Thiago? Eu estou falando de crimes, por exemplo, como feminicídio, eu estou falando de racismo, eu estou falando nesse tipo de crime que atinge a honra subjetiva das pessoas, né? Então, e aí, o Nils Christian vai falar que o crime que atinge a honra subjetiva talvez deveria ser o crime mais importante do Código Penal, e não é assim que no Brasil é pautado, né? Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos comunitários e mostrar para a sociedade o valor que isso tem. Mas eu acho que a resposta do direito penal ela vai ser mais um fracasso em comparação àquelas que já foram tentadas ser apresentadas ao longo da história, né? Enfim, fica aqui a minha reflexão acerca disso. Boa, legal. Tu sabes que eu não tinha pensado por essa ótica, Cláudio, e eu até, durante nossas aulas, né, reproduzindo uma dogmática jurídica penal descomprometida com a criminologia, essa foi a verdade, eu até disse que eu era, né, porque eu passei agora a ponderar, a partir da tua fala isso, mas eu era partidário, de uma maneira até talvez quase que cega, porque não tinha me permitido essa ponderação, da descriminalização dos fatos, né, que agridem a honra, né? A descriminalização da calúnia, difamação e da injúria, por perceber ali uma ofensividade particular, vamos assim imaginar, e por isso de baixa lesividade, que configura em regra uma fração de menor potencial ofensivo. Mas com essa tua fala do Nils Christian, eu trouxe à tona até um texto dele, né, que são aqueles crimes que ele entende como culturalmente fomentados, né, praticados, que são crimes que envolvem o nosso processo civilizatório. Os crimes contra a honra, né? Eu tenho também aí as práticas de racismo, as demais práticas discriminatórias, a violência de gênero, né? E, de fato, nessa perspectiva, talvez o direito penal deveria se preocupar mais com eles, já que o epicentro do ordenamento jurídico penal é a proteção da pessoa humana, né? Exato. A proteção estatal ela deveria ser secundarizada, até porque muito mais configura ilícitos administrativos, né? A reparação dos danos para o Estado, para o erário público se recuperar, talvez fosse bem útil, né? Eu ressignifico essa minha análise, assim, porque de fato não tinha pensado nessa ótica, com efeito, porque com efeito também, se a educação para direitos humanos, se a educação para a desjudicialização não lograr êxito, o mecanismo do direito penal será útil para resguardar, inclusive pelos dados empíricos que o Felipe também trouxe, né, vidas,
vidas que são ceifadas cotidianamente, né? Isso para a gente também é muito sério, essa ponderação. Bem pensado, nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre dou um exemplo aqui também, Thiago, e falando dos crimes em espécie, dou um exemplo para as turmas que eu leciono essa disciplina na graduação, que é o seguinte: pega lá o tipo penal do 128, da lesão corporal grave, né, que a pena é de 4 a 8 anos, gravíssima, se agora não me falha a memória, e pega o tipo penal do furto qualificado. É mais fácil o indivíduo deixar uma pessoa em estado grave, que ele vai ter uma pena muito menor daquele que cometeu um furto qualificado. Então, essa discrepância na combinação pelo legislador da pena também nos mostra a despreocupação quanto à pessoa humana. Porque, sob o meu ponto de vista, e aqui trazendo uma questão de humanização, um crime de lesão corporal ele é muito mais grave do que um crime de furto, por exemplo. Com certeza. Numa perspectiva humanista, inclusive, né? Exato. Com certeza. Então, essas questões deveriam ser trabalhadas dentro do direito penal com certa precisão. E eu não estou falando aqui de uma padronização de combinação de penas e estabelecimento de crimes. Não, eu estou falando de uma forma de olhar primeiro para o cidadão, para o ser humano, e depois a gente começar a pensar aquilo que pode ser um bem jurídico importante e ser tutelado pelo direito penal. Enfim, é uma reflexão. Eu fiquei aqui a pensar que o Código Penal anterior ao nosso, né, ele era um código que ele iniciava a parte especial com os crimes praticados contra o Estado. Inclusive, eu trouxe à tona no início aqui da nossa disciplina que o nosso código, né, que pese vigente desde a década de 40 e já ultrapassando os seus 70 anos, ele inaugurou uma perspectiva que o Bittencourt vai chamar de epicêntrica na pessoa humana. Né? Tanto que o primeiro título da parte especial do Código Penal são os crimes contra a pessoa. Contra a vida. Né? E inicia com os crimes contra a vida. Exato. Artigo 121 e seguintes. E aí daí você consegue perceber, em alguma medida, que até que a gente avançou nessa comparação de uma tentativa, vamos assim imaginar, talvez sobre a influência dos princípios de humanidade, né, da própria DPH como valor, como conteúdo substrato de direitos, né? Mas eu acho que é uma perspectiva que a gente deve também, de fato, adotar em proteger mais as pessoas e, em segunda medida, perceber a criminalização de bens que sejam afetos à estrutura estatal, né? Então, nessa pauta hoje muito vendida, que cheira a uma hipocrisia coletiva da anticorrupção, talvez a gente esteja esquecendo da proteção de bens jurídicos atinentes às pessoas, né? E a honra entra aí, a integridade física e corporal também, a vida, a saúde, enfim, né? E isso é muito importante que se diga também. Né? Exato. Legal, muito bem ponderado. Não tinha pensado ainda nessa ótica. Parece que a gente está pronto só para engolir o enlatado, né, do direito penal, que é próprio do Código Penal já posto, então parece assim que é antigo, então não tem nenhum tipo de estratégia, e eu acho que essa é uma boa estratégia, inclusive que pode ser feito via nota técnica aí para pressionar o Congresso Nacional a pensar essas questões. Né? Então fica aí o desafio para mim e para ti, nesse ano de 2022, pensar em alguma coisa do tipo. Com certeza. Após a picada do marimbondo, diga-se de passagem, né? Tem que deixar isso registrado aqui. Cara, sobreviva isso aí, tá? Vai dar certo. Vai. Uma hora passa. Vai sim. Felipe, eu não sei se tu tens alguma coisa, meu amigo, a colocar mais. Tá ouvindo, Felipe? Eu estou sim, professor. Na verdade, as palavras do colega foram excelentes, eu acho. Eu realmente estou aqui ainda refletindo sobre o que ele falou. Eu acho que realmente é por aí. Eu acho que eu falei já demais, tá, professor? Então vou passar a oportunidade. Obrigado. Agradeço bastante pelo tema, pela discussão do tema, que eu acho que é extremamente necessário. E nesses ambientes institucionais, ainda mais, como é a OAB, onde a gente está tratando aí com diversas pessoas que estão aí no nosso estado e no Piauí, e que estão na ponta, né? Estão tratando disso na ponta, argumentando. Então, é muito importante discutir isso. Muito obrigado mesmo, professor.
Obrigado, Felipe. Argumentando, postulando, né? Quem está, portanto, à frente, a função essencial à justiça, é quem está suplicando, se humilhando para a efetivação de direitos, né? A advocacia ela deve ser brindada também nesse sentido.